A humanidade se divide na hora de definir em qual momento a vida tem início. Seria da concepção? Seria antes? Depois? Em torno dessa divergência, surge a dúvida sobre a legitimidade do aborto. Grupos pró e contra levantam suas bandeiras e é sobre esse assunto polêmico, sério e atual que a gente vai tratar hoje. Meninas, o assunto do momento aí nas mídias, né? Pesado, né? Bastante, é um assunto polêmico, bastante sério e tá aí por conta de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Inclusive é bom a gente deixar claro aqui que a gente não quer tomar nenhuma posição. Nós somos leigas, né? A gente não é profissional, é advogado, a gente não é psicólogo, então assim, a gente não tá aqui para defender ou acusar, a gente quer só discutir realmente o tema, né? Até porque não existe uma verdade absoluta, então cada um sabe de si, né? Então a nossa tentativa de pontuar o que a gente tem ouvido e lido por aí, sem a pretensão de parecer especialista em nada, porque a gente não é, Cada situação é cada situação, cada história é cada história, cada pessoa é cada pessoa. Eu acho até complicado a gente levantar uma bandeira, eu sou totalmente a favor, eu sou totalmente contra, né? Porque, pelo menos, é o que eu acho. Acho que depende muito da situação e tudo que envolve, né? A gente, como eu falei, esse assunto está agora muito na mídia, porque recentemente, coisa de semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela primeira vez, acho que isso é importante a gente falar, porque para situar, né, no momento, porque que a gente está até porque, de repente, tem gente que não está tão bem informada assim, né? O que aconteceu, Paulinha, que a gente já estava discutindo antes, é que o Supremo, pela primeira vez, concedeu uma sentença em que considerou o aborto praticado no primeiro trimestre como não criminoso. Então, o que fez? Liberou num caso determinado que aconteceu em Duque de Caxias, o Supremo... Foi uma situação isolada. Isso, né? Num caso específico. O Supremo decidiu não manter a prisão preventiva de uma equipe de médicos e funcionários presos em flagrante, praticando crime de aborto numa gestante que consentiu. Foi a primeira vez que a corte se manifestou nesse sentido, de não criminalizar. Não significa que outros casos serão, né, que as pessoas serão absolvidas, né? Nesse caso específico, nesse caso específico. Fala um pouquinho de como era a lei até hoje, como é a lei até hoje, o que está previsto na Constituição, só para a gente falar um pouquinho casos de violência sexual, acho que a anencefalia também. Quando a mãe está em risco. Quando que o aborto é permitido no Brasil? Hoje, a Constituição assegura que o aborto é permitido em caso de anencefalia, quer dizer, bebê com má formação cerebral, em caso de risco à vida da mãe, da gestante, né? E em caso de violência sexual, de estupro. Está sendo discutido, inclusive, essa semana, agora em questão da Zika, né? Da microcefalia. Aí é uma outra discussão também, nesses casos, de liberar o aborto. Está sendo votado, né? Isso eu acho que está sendo votado. Então, a decisão dos ministros foi para um caso específico, né? Que revogou a prisão preventiva daqueles funcionários lá. Mas, como foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ela abre espaço para criar um precedente para outros casos. Sim. E aí, o que acontece? A gente viu agora surgir nas redes sociais, nas mídias, em tudo, dois grupos. O grupo dos prós e dos contras, né? E aí as pessoas misturam também muita informação. Eu acho que a rede social, a gente até falou sobre isso um dia, né? O quanto as pessoas pegam uma informação de gaiato, sem saber o que está acontecendo e já vão opinando. Tem muita gente dizendo que isso aí é lei. Não é. Ainda não é lei. O aborto ainda não foi descriminalizado. Exatamente essa questão de pessoas muito leigas e ficarem falando de assuntos que pouco entendem, que acaba também gerando muita confusão. Eu acho que é por isso que é importante a gente se posicionar como não especialista, né? Porque fica pretensioso. Enfim, a gente contou com uma participação bastante
significativa aqui no programa, do Dr. Carlos Abraão Valpassos. Ele é doutor em antropologia, ele fez um estudo muito interessante sobre o aborto no Brasil entre 2007 e 2011. Então é uma pessoa muito gabaritada para falar desse assunto. Importante a participação dele aqui. Obrigada. O que ele vai falar é como que isso aí vai ficar daqui por diante. Quais são as implicações que isso pode ou não pode ter, né? Que essa decisão da corte pode ou não ter daqui pra frente, na sociedade atual e futura, né? Vamos chamar o Dr. Carlos Abraão. Obrigada pela participação. O aborto continua criminalizado. A Câmara dos Deputados reagiu fortemente à medida adotada pelo Supremo. Eles não podem revogar, eles não podem anular o que foi decidido pelo Supremo, mas eles podem alterar ou criar leis que visem não a liberação, mas podem também restringir ainda mais o acesso ao aborto. Hoje, cerca de 30 projetos tramitam na Câmara e boa parte deles visa limitar ainda mais ou proibir, né, ou, se podemos dizer assim, restringir e colocar penas ainda mais severas para a prática do aborto no Brasil. Então, não há uma onda liberal, né, não podemos entender assim. Você depende ainda do que dos movimentos políticos da Câmara dos Deputados, mas se sinaliza no Supremo uma facilidade, digamos assim, maior para tratar do aborto enquanto problema público, né? Não é um tema simples, é um tema que envolve diretamente a discussão sobre a vida, né? Sobre religião, moral, ética, e ele, no entanto, não permite que a sociedade se esquive dele. Pois se temos um quantitativo alto de casos e a criminalização não resolve, nós temos um problema a ser severamente discutido. Então, o que fica para o futuro? Fica um debate a respeito de uma perspectiva mais conservadora e mais restritiva, que talvez não tenha eficácia, ou uma tentativa de liberação, ou o que certamente vai sofrer sérias restrições, né, mas que tentaria inibir o aborto por outras vias que não a criminalização. ênfase na educação sexual, no planejamento familiar e etc. Não é uma questão sobre ser a favor ou contra o aborto. É uma questão sobre decidir a respeito de um problema prático que, de forma alguma, se torna inexistente somente porque nós não discutimos. É basicamente isso. Excelente participação, muito obrigada. No próximo bloco a gente continua discutindo sobre o aborto.